Amém. Gálatas 2:20, né? Fala sobre essa situação. Diz assim, vamos orar primeiro, agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graça, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, sabemos que Senhor Jesus, Ele está no meio de nós, está nas nossas vidas, e que através do Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele nos consola, Ele nos traz paz, Ele nos traz amor, Ele nos traz entendimento. E é isso que queremos compartilhar no dia de hoje com os irmãos, a paz de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, te louvamos, te glorificamos para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, irmão. Sim. Podemos ler esse Gálatas 2:20? Quem pode ler? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É, se fosse colocar um título um tema como esse que o Bornelli abrangeu, seria: quanto de Cristo há em você? É uma pergunta: quanto de Cristo há em você? Será que é emoção? Será que é louvor? Ou transformação, né? Seria um título bem drástico mesmo, para que nós possamos se acordar e saber quem que somos e quem que está dentro de nós, e se Cristo vive em nós ou se Cristo vive para nós, né? Nos tempos de hoje, vivemos dias em que muitas pessoas frequentam igrejas, denominações, e aí o líder diz: quem está feliz, levanta as mãos, canta, louva ao Senhor, glorifica ao Senhor, né? Com intensidade, choram, né? Eu já vi muita gente chorar, gritar dentro da igreja, né? Clamar, né? Pular, né? Rodopiar dentro da igreja, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, né? Mas surge uma pergunta profunda e inevitável. É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Será que isso é Cristo ou apenas emoção? Será que nós precisamos gritar, chorar para sentir Cristo nas nossas vidas, né? É uma pergunta: será que nós precisamos? Ou Cristo, ele é silencioso? Eu me recordo Elias, né, lá naquela caverna, chegou um momento que descia fogo, Deus não estava no meio do fogo, descia a tempestade, Deus não estava no meio da tempestade, mas de repente veio aquele vento sereno, e aí Deus estava dentro desse vento sereno, tranquilo, né? Há muitas pessoas que cantam com força no domingo, mas na segunda-feira não demonstram nenhum caráter de Cristo. Faz totalmente errado, contrário àquilo que viveram naquele domingo, aquilo que se emocionaram naquele domingo. Na segunda-feira estão totalmente transtornados, preocupados. O que que eu vou fazer? Esse problema que está acontecendo na minha vida, o que eu vou fazer, né? A Bíblia pergunta: Cristo vive em você? Paulo declara em Gálatas 2:20: Cristo vive em mim. Ele vive em mim, né? Não precisa você louvar, se pular, se rodopiar para manifestar Cristo na sua vida, né? A manifestação de Cristo está no nosso viver, no nosso atuar, no nosso dia a dia, né? Quando nós atuamos com nossos irmãos, quando nós atuamos como crente verdadeiro, Cristo está aí nas nossas vidas. Quando você leva uma cesta básica para alguém, Cristo está aí. Quando você leva uma palavra de Deus de consolo para uma pessoa, Cristo está aí. Quando alguém te chama, pastor, vem orar por uma pessoa que está enferma, Cristo está aí. Pastor, vem aqui na cárcere orar por uma pessoa, Cristo está aí. Vamos orar no hospital, Cristo está aí, né? Aonde você vai, você leva Cristo na vida das pessoas. Aonde você vai, você leva a luz que é Cristo na vida das pessoas. Não precisa pular, não precisa gritar, não precisa se manifestar. Eu achei muito importante essa palavra que o Bornelli fez, e eu montei um resumo disso aqui, né? Para que nós possamos viver esse Cristo nas nossas vidas, né? Uma vida onde Cristo realmente habita não se baseia em emoção momentânea, mas em transformação profunda.
caráter espiritual e também uma evidência diária de Cristo vivendo dentro da pessoa, né? Me recordo de uma passagem na Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, né? Eis que eu estou à porta e chamo, né? E aquele que abrir a porta, eu entrarei nele e cenarei com ele. Quando ele diz cenarei com ele, Cristo não apenas vai estar na janta, no almoço, ele vai estar dormindo com essa pessoa, vivendo com essa pessoa. Então, não precisa você estar vivendo em emoção para que Cristo se manifeste na sua vida. Cristo se manifesta até quando você vai servir um copo de água para uma pessoa, Cristo está se manifestando nesse momento, né? Então, nós precisamos viver esse Cristo nas nossas vidas e uma transformação, né? A presença de Cristo transforma a identidade do crente, né? Quando Cristo entra verdadeiramente na vida de alguém, ele não produz apenas emoções espirituais, ele produz uma identidade espiritual. As pessoas olham para você e dizem, esse menino não é mais igual ele era antes. O que aconteceu na vida dele que cambiou a vida dele, né? O Ronaldo não é mais como ele era antigamente. O que cambiou? O que fez cambiar a vida de Ronaldo? O que cambiou a vida de Ronaldo, né? Então vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 23, né? Que diz Gálatas 5, 23? Quem pode ler Gálatas 5, 23? Estou com a palavra aberta. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Aí está, né? Esses aí são os frutos do Espírito. E quando nós somos do mundo, esses frutos não são gerados nas nossas vidas. Esses frutos só são gerados quando há uma transformação nas nossas vidas. Não é emoção, né? Não é emoção, porque se for emoção, é só no domingo. Na segunda-feira você não vai ter paz, não vai ser manso, não vai ser uma pessoa diferente. Você só vai ser emotivo no dia do culto, no meio da semana. Esses frutos não se manifestam em você. Mas quando as pessoas vê esses frutos sendo manifestados na sua vida, eles vão saber que Cristo está vivendo dentro de você, que Cristo transformou você, que Cristo está aí nesse corpo, nesse vaso de barro, né? Que há uma outra palavra na Bíblia que diz que nós somos um vaso de barro e carregamos algo precioso dentro de nós, né? E esse algo precioso é o Espírito Santo que está dentro de nós, né? Que ele representa Cristo nas nossas vidas, né? Paulo declara que seu eu já não governa mais sua vida, né? João Batista disse, Cristo precisa crescer e eu preciso diminuir, né? E nós precisamos entender isso, que Cristo precisa crescer nas nossas vidas, Cristo precisa governar nossas vidas e o nosso eu precisa morrer para nós, né? E antes de Cristo, quem governava era o nosso ego, quem governava era o nosso orgulho, né? Os desejos da carne. Isso governava as nossas vidas antes de nós conhecermos a Cristo. Mas quando Cristo entra, o trono muda de dono, né? Cristo é o nosso centro. Cristo não pode viver do nosso lado. Cristo não pode viver numa cruz. Cristo não pode viver numa foto atrás de nós, na nossa escrivania, né? Ele precisa viver dentro do nosso coração. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é a luz das nossas vidas. Agora Cristo governa, né? Então, nós precisamos entender que Cristo governa a nossa vida, né? É como um motorista que entrega o volante para outro. Se você realmente entregou o volante, você não decide mais o caminho. Assim é como Cristo governa. Cristo não quer ser dirigido por ninguém. Cristo dirige as nossas vidas, né? Pergunta a si mesmo hoje, quem decide minhas atitudes? Quando vamos ajudar alguém, quem determina em ajudar essa pessoa? Quem determina, ajuda o Vitor, ajuda o Ronaldo, ajuda o Genaro? Quem determina, né? Então, eu me recordo de uma certa atitude, havia um crente muito
aquele crente bem crente que ele só aceitava as coisas que vinham de Deus, mas havia duas pessoas que sabiam disso, que serviam a Satanás e de repente falavam, vamos enganar esse crente, vamos ver se esse crente é bom mesmo. E de repente mandaram um carro cheio de mercadoria na casa do crente, e quando chegou lá na casa do crente, bateram palma na casa do crente, né? E o crente saiu atender muito alegre, né? Atendeu, bom dia, como estão, a paz do Senhor. Daí os dependentes do diabo disseram, nós trouxemos algo aqui para você e sabemos que você está passando por necessidade, mas quem trouxe esse benefício para você não é o teu Deus, não é o teu Deus que trouxe esse benefício para você. E ele disse, então quem que é? É o diabo. E o crente, ele não se preocupou, o crente não ficou bravo, o crente não ficou nervoso, o crente... Então pode descarregar, descarrega ali, pode descarregar tudo ali dentro nessa peça. E os dois que eram discípulos do diabo disseram, mas você vai aceitar mesmo sendo do diabo? Daí o crente respondeu para eles, o diabo, até quando Deus manda, o diabo obedece. Mas nós precisamos entender isso. Quem decide minhas atitudes? Quem controla minhas escolhas? Minha vida ainda é governada por mim? Onde Cristo reina, o ego perde o trono. Então nós precisamos ter um coração novo, como diz em Ezequiel 36:26. E vos darei um coração novo, e poreis dentro de vós um espírito novo. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele muda, os desejos mudam, as prioridades mudam, as inclinações do coração mudam. A pessoa começa a amar o que antes desprezava. Ela passa a desejar, querer ser santo, querer orar mais, querer ler mais a palavra de Deus. Se alguém diz que tem Cristo, mas continua amando o pecado, algo está errado. Emoção pode durar algumas horas. Transformação dura uma vida inteira. Então, essa é a entrada da palavra que eu queria passar com os irmãos, e queria que os irmãos dessem continuidade nessa linha, para que nós pudéssemos clarear mais. Amém? Amém, Deus seja irmão. louvado. Amém, irmão Ronaldo. Olha, eu tive ouvindo, até acabei postando esses 2, 3 vídeos do irmão Romeu Bornelli, também foi de grande proveito quando a palavra, pelo Espírito, vem nos falar ao nosso coração, é aquilo que o irmão falou, não precisa um grande evento, um grande barulho, é na intimidade com o Senhor. Até os capítulos passados a gente estava falando da consciência, e hoje nós temos o Espírito que habita no nosso coração, e hoje nós podemos estar sensível à voz do Espírito, e essa intimidade com o Senhor, e essa vida de santificação, tirando o que tem de mim, levando para a cruz e acrescentando Cristo na minha vida, né? E o que o irmão falou é verdade. Se a nossa vida ela está extremamente cheia do Espírito, estamos vivendo na presença do Senhor, nós vamos expressar os frutos do Espírito, né? E isso vai ser no dia a dia, em pequenas situações, nas ocasiões, no dia a dia, ou no trabalho, na rua, né? O irmão falando, eu tenho alguns versículos que eu acho que também vai pegar um gancho muito bom, né? Ó, aí em 1 Timóteo, primeiro me colocou muito, lembrando uma coisa que foi falado na reunião ontem. Muitas vezes a pessoa é um servo, é um trabalhador braçal, ou ele é uma dona de casa, ou ele é uma empregada doméstica, ou ele é um profissional de saúde, e muitas vezes o Senhor, ele muitas vezes vai passar servindo a vida para o Senhor naquela atividade. Isso é muito importante, mas quando nós estamos fazendo para Deus e não estamos fazendo para homem, nisso o nome de Deus é glorificado. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, tem 2 versículos que fala lá, 6, versículo 1 e 2. Fala, todos os servos que estão debaixo de jugo
considere dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. O que me tocou muito no meu coração também, essas palavras que o irmão Ronaldo trouxe, é essa vida no altar, vida em Cristo, né? Se essa vida está em Cristo, o Espírito Santo habitando em nós, que é o próprio Deus, na sua própria manifestação, algo tem que estar diferente no nosso dia, né, irmão? Amém. Examine se está na fé, né? Porque, irmão, Amém. nós podemos até se esconder do irmão, mas nós não nos escondemos do Espírito Santo, né? Então, diariamente vai ter circunstâncias que vai ser levado para você provar que você está na fé, aquilo que você acolhe, né? Então, tem mais uns 2 versículos aqui que eu acho que é muito rico, que ele fala lá em próprio primeiro Timóteo, capítulo 4, fala lá, capítulo 4, versículo 11. 1 Ordenem-se, Timóteo, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, 12, 13, nós vamos ler uns 4 versículos que eu acho que vai ser muito maravilhoso aí. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui nós podemos ver na pureza é a santificação. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes, né? Então, irmãos, eu vejo assim, Amém. a nossa vida é uma vida que tem que estar constantemente diante do Senhor, diante do altar, para que nas pequenas atitudes, ou no Sim. trabalho, em casa, no serviço, nós estejamos expressando o Senhor, né? Então, Aleluia. essa alegria que o irmão falou, que é o seguinte, a gente, hoje, nós vivemos para o Deus vivo, pela sua infinita misericórdia em Cristo, nos reconciliou com Ele. E hoje nós somos servos do Deus Altíssimo, para nas pequenos trabalhos da nossa vida, nas pequenas situações ou nas grandes situações, nós estejamos expressando e posicionado pelo Senhor. Muito bom, irmão. Essa é a Amém. minha consideração que eu queria falar, porque muitas vezes alguém acha-se como servo e acha que o serviço dele é pequeno. Para Deus, todo o serviço é importante. Quando o dia a gente chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar, servo bom e fiel, entra Amém. para o meu reino. Mas, Senhor, eu só varria a casa, Senhor. Eu só cuidava ali das crianças, ou eu só cuidava, mas você foi servo bom e fiel porque você fazia para o Senhor. Então, nas fazer com atitudes Amém. amor. pequenas, é o amor expressando Cristo no nosso dia a dia, né? Então, aleluia, aleluia, porque a vida da igreja é isso, ela é 24 horas, na casa, no trabalho, no cárcere, nos hospitais, no dia a dia, no comércio, que a gente tem oportunidade da gente oferecer um carinho, um amor, né? Maravilha, irmão, é Amém. isso aí. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô sem câmera, irmão, porque eu tô conectado aqui só no celular, mas tá para ouvir, né? Sim, Perfeito, sim, perfeito. perfeito. Oh, que bom. Aqui ao meu lado tá a cooperadora Lília. Amém, irmã Amém. preciosa. Graça e paz, irmã Ana Lília. Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor. Muito rico, né? Eu também ouvia aquela mensagem do irmão Romeu, né, Bornelli, e nós ficamos muito impressionados com a ótica dele, né, em relação
o trabalhar de Deus na vida de cada um de nós, né? Então, a gente estava conversando com a Lília, o conceito que existe hoje, lamentavelmente, que nós fazemos inconsciente, irmão, é como aquela nominação de alguém que é servo de Deus e alguém que recebe o serviço desse outro. É como dizer assim, não, tem irmãos dedicados à obra de Deus. E por outra partida, as pessoas acham que nós não somos servos, né? Não estamos servindo a Deus. Porque às vezes nós espiritualizamos esse serviço, irmãos. Não sei se os irmãos acompanham, mas muitas vezes o sentimento é que servo de Deus é alguém que dedicou sua vida, deixou os trabalhos seculares, fez um seminário, ele se envolve em evangelismo, ele faz visita no hospital, né, no cárcere, como nosso irmão Ronaldo, né? E outros vão para as aldeias indígenas e tudo mais. Então, a gente inconscientemente tem feito como uma classe de servidores a Deus e outras não. Outras são como apenas assistentes ou como que participa só da benção, né? Vamos dizer, né? Então, o Senhor tem nos mostrado nesse tempo, irmãos, que graças ao Senhor, o Senhor nos libertou do sistema religioso. Eu vou falar assim, né? E justamente, irmãos, por exemplo, a leitura que o irmão Amaury fez ali em Timóteo, né? Ali nós vemos a experiência de Timóteo que ele foi constituído presbítero, né? Então, e Sim. aí nós vemos que Paulo exorta ele a se aplicar a palavra, né? O ensino. Então, é como disse assim, bom, é para alguns essa questão de presbiteriado. E de fato, irmão, não podemos dizer que todos os irmãos somos presbíteros, ou ancião, ou tudo mais. Mas, irmão, uma coisa que o Senhor tem nos trabalhado muito, irmãos, é que o dom que nós recebemos, que Paulo ele usa essa expressão aqui, não seja negligente com o dom que está em ti. Essa frase, irmão, é muito importante, porque o dom é o Espírito, irmão. Então, todos nós temos recebido o Espírito. Embora aqui está falando de um serviço específico, no caso, Paulo comissionou para Timóteo, seu cooperador, irmãos, não podemos negligenciar o dom que Deus nos deu, que é o seu Espírito. Isso, irmãos, é maravilhoso, porque quando nós vamos na leitura, né, eu gostei muito da abordagem, do sofrimento que Paulo passou por causa do chamamento. Irmãos, não vamos chegar a esse nível que o nosso irmão Paulo passou e o chamamento que ele recebeu. Né? Não, ali em capítulo 12 de 1 de Coríntios nos mostra esse aspecto, que nem todos os irmãos, vamos dizer, nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser curadores, e ali vai a descrição dos dons que cada um recebeu. Mas nós, irmãos, todos não podemos negligenciar o dom que está em nós, que é o Espírito em nós. Por isso que essa leitura que o irmão fez em Gálatas, eu acho que foi muito oportuno, o irmão leu lá, né? Capítulo 5, 2:20. exatamente, versículo, ele leu até o 23, mas é bom ler do 22, né? Que ele diz, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é. Você vê, irmão? Então, essa responsabilidade é de quem? É do Espírito. Por isso que nós não podemos negligenciar o Espírito, o dom que está em nós. Disse, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E o irmão Amaury leu, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. E aqui, irmãos, uma coisa que tem nos ajudado muito a perceber é que o dom que é o Espírito em nós é que produz o fruto. Por isso que essa questão de negligenciar o dom
tem a ver, irmãos, com nós deixarmos o Espírito se manifestar em nós. Você vê, irmãos, quando nós somos pessoas que não estamos envolvidos na obra de Deus, mas somos pessoas que estão envolvidas na família, como os irmãos registraram, né? Às vezes o sentimento é assim, não, eu não estou fazendo grande coisa para Deus. Mas, irmãos, embora nós estamos envolvidos com nossas coisas, vamos dizer, né? No trabalho, na família, no corre-corre, irmãos, não podemos ser aqueles que estão atentos ao fluir, o guiar do Espírito em cada um de nós, irmãos. Quantas vezes, irmãos, o Espírito quer alcançar uma pessoa, seja quem ela for, na circunstância que ele estiver, e ele vai se manifestar através de nós, irmão. Não vamos mandar um evangelista, não vamos mandar um pregador. É nós mesmos, irmãos. Cada um de nós. Por isso que essa questão do dom que está em nós não pode ser negligenciado. Tem um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, que é 1 de Coríntios, irmãos, capítulo 1. Olha o que diz lá, irmãos. Versículo 29 primeiro. Quando ele aborda essa expressão a fim de que ninguém se vanaglorie na presença de Deus, ele trouxe uma abordagem bem interessante aqui no capítulo 1. E ele vai mostrar esse aspecto da escolha de Deus. Deus não escolheu uma classe elite, irmãos, uma classe especial para servir. E o irmão Romeu, ele falou muito claro e forte isso aí. Deus não contratou ninguém para ser um servo dele. Ele não quer pessoas fazendo coisa para ele. Ele quer se manifestar em cada um de nós. Por isso, irmãos, a fim de que ninguém se vanaglorie na presença de Deus, é usurpar algo como se fosse que parte de nós, irmãos. Tudo é ele em nós. Olha aí o Toda versículo honra e 30. toda glória para Cristo. Toda honra Aleluia, e toda glória. Amém, aleluia. irmão. Muito bom, muito bom. Olha aí o versículo 30. Vós sois dele. Olha, irmão. Esse aqui é muito pessoal, irmão. O Romeu falou isso. Vós sois dele. Irmãos, como nós precisamos ter experiência com o Senhor, irmãos. Eu acho que mais importante de que estar envolvido com coisas é estar envolvido com Ele, irmãos. Com a pessoa dele. Porque nós somos dele, irmãos. É impressionante isso aqui. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, antes da nova aliança, antes do Senhor vir, nós podíamos dizer, nós somos dele? Não. Mas agora, irmão, olha que graça infinda, que graça maravilhosa. Nós somos dele. Em Cristo Aleluia. Jesus! Aleluia. Amém. Em Cristo Aleluia. Jesus! Aleluia. Que E é reconciliação, né, nele, irmão? irmão. Aleluia! E é nele, Toda, irmãos, que... Pode falar, irmão. toda honra e toda glória para Deus. Toda honra e toda glória. Aleluia! Tudo é para Ele, Aleluia! tudo vem dele e tudo é Amém! dele. Amém! Vós sois dele, irmãos, em Cristo Jesus, o qual se tornou. E isso aqui, irmãos, como que é importante nós trabalharmos isso no nosso coração. Ele se tornou, não é nós tornarmos. Ele se tornou. Porque às vezes, irmão, nós pensamos que é como uma franquia, né? Que Sim. não sei se os irmãos conhecem o sistema de franquia, né? Por exemplo, a McDonald's uma franquia que as pessoas que quiserem adquirir sua franquia têm que reunir os requisitos e tem que fazer uma cópia da mesma coisa que em todo lugar que você vai é a mesma coisa. Uma comida. Mesma comida, mesmo prato, tudo igual. Essa é franquia. Com Deus não tem franquia, irmãos. É Ele só. É Ele tem que ser manifestado. Então, uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, quando ele diz que se tornou da parte de Deus para nós, se tornou o quê? Se tornou sabedoria. A sabedoria não é nossa, irmão. Não é que nós sejamos sábios. Ele é a sabedoria. Você vê a diferença, irmãos? Não é que eu tenho sabedoria, irmãos. É Ele a sabedoria. Outra coisa, irmão, Ele é a justiça, irmão. A justiça, irmãos. Olha,
quanto prejuízo Israel, os irmãos lembram, como que eles desprezaram essa justiça, irmão. Porque eles estabeleceram sua própria justiça e desprezaram a justiça que vem de Deus, que era Cristo. Olha, irmão, que terrível é não receber a justiça que vem de Deus. Em Cristo, irmãos, nós somos justiça de Deus. Não porque nós sejamos alguma coisa, é mais porque Ele é a justiça de Deus. Olha, da parte de Deus também, Ele é a santificação, irmãos. Irmão, nós temos às vezes que levantar uma bandeira, e isso que eu chamo para mim mesmo, de buscar santificação. Irmãos, vamos parar de buscar santificação, vamos deixar apenas que Cristo, que é a santificação, se manifeste. Irmãos, quanto nós precisamos dessa santificação? Porque o que significa santificação, irmãos? É a única maneira de experimentar santificação é Cristo vivendo em nós. Fora dele, irmãos, não conseguimos ter essa realidade da santificação. Não é um processo de ser alcançado. Santificação é a manifestação de Cristo no seu viver. É a Nós falamos separação, assim. Isso, separação para Deus, né? exatamente, irmãos. Eu pergunto para os irmãos. No Antigo Testamento, por exemplo, aquele animal que era colocado no cultivo da terra, e que ficava nas coisas do cotidiano das pessoas. Mas quando eles pegavam um animal e deixavam para Deus, separavam para Deus, e isso era a santificação. Então, esse animal não era mais para uso doméstico, era para um sacrifício. Então, era um animal santificado, ele chamava, né? Então, irmãos, nosso viver, por mais que nós sejamos pessoas corretas e façamos o bem e tentemos agradar a Deus por nós mesmos, nunca conseguiremos ter essa realidade de santificação. A única maneira de nós experimentarmos santificação é Ele vivendo em nós. Eu em Ele e Ele em mim. Por isso que, irmãos, nós somos de Deus em Cristo Jesus. Agora, olha Amém. a expressão redenção. Redenção, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Redenção, um irmão me explicou uma vez e eu fiquei muito impressionado. Você tem um baço de flor, né? De repente, esse baço de flor se quebrou em 10 pedaços. Aí você tem um baço de flor quebrado. Então, você pega esse vaso de flor e você pega uma cola e começa a colar tudo de novo, e aí você restaurou esse vaso de flor. Aí você olha aquele, anteriormente era um vaso quebrado. Agora você, depois que passou por essa reforma, agora voltou a ser um floreiro de novo, um vaso de flor. Não, irmão, Deus não fez isso, isso não é redenção, irmãos. Redenção, irmãos, é criar algo novo. Deus fez em Cristo um novo homem, irmãos. Nós nunca seremos novo homem. Ele é o novo homem, irmãos. Ele é o novo homem, irmãos. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos manifestar esse novo homem em nosso viver. Glória a Deus! Glória a Deus, irmão. Deus seja Por isso, louvado. irmão, versículo 31, para aquele que se glorie, ou como está escrito, para aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O irmão Romeu, eu fiquei comovido, até me encheu de lágrimas os olhos quando ouviu o irmão falar assim. Irmãos, ele não quer reformar nós, ele quer se manifestar em nós, irmão. Ele usou uma expressão, irmão, depois de nossa vivenciar aqui tanta luta, tanta provação, chegar naquele dia, apenas o que o Senhor pede de nós é sermos fiéis no pouco. Então, fiel no pouco é, irmão, não desistirmos daquilo que Ele realizou.
Se nós somos fiéis naquilo que ele realizou e perseveramos firmes naquilo que ele realizou, irmão, então quando ele vier, ele diz, o irmão Romeu, né? Ele vai dizer assim: posso ter fiel no pouco? Sobre muito te colocarei. Essa é a matemática de Deus, né? Pegou cinco pães e 2 peixinhos, né? Quantas pessoas não alimentou o Senhor? Nas mãos do Senhor o pouco se torna muito. Ele fala assim. Aleluia. E eu fiquei impressionado quando ele disse assim: entra no gosto do teu Senhor. Entra no gosto do teu Senhor. Que pessoal que isso, irmãos. Irmãos, o que o Senhor quer de nós é que nós nos apeguemos a Ele, irmão. Permaneçamos nele, vivamos nele, para que ele seja manifestado. Então a glória vai ser dele, irmão. Ninguém vai se gloriar em nós ou em alguém, vai se gloriar no Senhor, porque ele que fez, irmão. O que nós dimos para o Senhor? O que nós fizemos, irmão? Se nós Nada. fizemos alguma coisa, ele foi em nós, irmão. Tudo provém dele. Não temos nada. Irmão, que encorajamento para prosseguirmos firmes, olhando para ele, autor e consumador de nossa fé. Maravilhoso, irmão. Aleluia. Eu vou tirar o microfone aqui e vou dar para a Lília, irmão. É verdade, irmão. É nossa vida fazendo o que estamos fazendo, mas sabendo que tudo está patente diante dos olhos de Deus. Pode ser o que seja, irmão, mas fazer tudo para a glória e honra de Deus. Amém. Todos nossos projetos, tudo. É uma peculiaridade que tem os países que estão em conflitos, que eles estão fazendo suas coisas, mas eles têm um bunker. Qualquer coisa que acontecer, provações, bombas, né? Dificuldades, eles vão correndo para o bunker. É o lugar seguro que eles prepararam para não passar pela destruição. Mas assim que acabou, eles saem e voltam às suas rotinas. Sim. Mas eles estão preparados para enfrentar. Não deixam de ser, não são todos soldados, mas estão preparados para a guerra, né? Sim. Essa é a forma de viver, irmão. Fazer nossas coisas, mas ter esse bunker, né? Amém. Esse refúgio, Amém. esse lugar onde pode acontecer o que aconteça, mas nós estamos seguros. Amém. Na presença de Deus, no Espírito. Afora tem guerra, tem conflitos. Estamos passando pelo mundo e teremos aflições. Mas a nossa confiança é que ele já venceu o mundo. Amém. Por isso ele chama aqui, ao tempo e a nosso lugar nessa terra, chama pouco. Sobre pouco, sobre pouco. Tem outra parte que falta ainda um pouco. Sim. E me vereis. O Senhor está falando assim, aqui é pouco, é momentâneo, mas nós temos o lugar seguro, o Espírito em nós. Amém. Podemos fazer nossas coisas diárias, irmão, mas confiando que o Senhor já venceu o mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmão, eu vou ler uma passagem aqui em 1 Coríntios 15, de Amém. 19, diz: se a nossa Sim. esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes nesse mundo. Mas, de Amém. fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Amém. Muitos ainda dormem, irmão. Muitos ainda não viu o Cristo, né? Muitos É isso. ainda, aqui nessa vida, ainda dormem. Eles estão vivos, mas dormem porque não viu o Cristo ainda, não conheceu ele. Então as pessoas já morreram nessa vida, já estão mortos. Mas não mortos para Cristo, mas mortos para esse mundo, né? O mundo terreno, o mundo onde traz muitas coisas que é terreno, né? Não vê Cristo, não Sim. vê o que ele fez, não tem a esperança que é Cristo, né? Na vida. Então, e limita ainda nessa vida. Então, a vida, a gente é tão passageira, é tão visível, igual a gente se limita muito nesse mundo. Então, a gente
É isso que eu quero levar. Essa é a palavra. Graça e paz, Amém. irmãos. Graça e paz, irmã. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão Sanderson. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Irmão Carlos não falou ainda, hein? Também estou Você vai escutando. ficar bravo se não fala. Eu estou escutando os irmãos. Eu entrei tarde já, mas eu só queria frisar a palavra que o Vitor usou. Essa questão de ser servo é muito mal interpretado no sentido correto, primeiro, né? E segundo, o conceito natural que a gente tem, conceito religioso, às vezes, em parte, né? E o conceito natural humano, né? A gente pensa que servo é uma coisa muito... A palavra servo significa uma coisa muito especial. Porque se você olhar no Antigo Testamento, um servo era alguém que estava ou devendo ou estava em escravidão. Ele tinha que Sim. pagar, tinha que trabalhar. Então, daí o conceito de trabalhar para Deus. E eu lembro um exemplo de um irmão que colocou, e eu queria colocar esse assunto, por exemplo, fala, se você, o Vitor tem uma, bom, o irmão Mauri, né? O irmão Mauri tem uma empresa, né? Mais prático, né? Aí ele tem várias pessoas lá. Aí o que faz o empregado? O empregado vem 7h15, entra lá, marca o cartão, sai 5h30. Acabou o serviço dele, e fez o que era o serviço dele e acabou. Quem tem que quebrar a cabeça depois com todas essas coisas é o irmão Amauri, porque ele tem trabalhadores que trabalham para ele. Agora, de repente, se o Amauri pega um dos trabalhadores lá e fala, bom, agora você vai fazer parte da empresa, eu vou te dar 25% do que eu ganho aqui. Qual vai ser a atitude dele? Ele vai trabalhar, mas como ele é um dono da empresa também, em parte, a atitude dele não vai ser simplesmente como alguém que trabalha só, porque ele é dono Sim. daquela empresa. Então, só queria colocar esses dois exemplos, por exemplo, quem trabalha só cumpre a obrigação e acabou. Sim. E não é essa a ideia correta da Bíblia, não é isso. Claro que vamos ser retribuídos por aquilo que fizemos, não fizemos, e tudo isso aí, né? O Senhor vai nos dar galardão, vai dar uns prêmios, tudo isso aí. Mas não é nesse conceito de trabalhadores que simplesmente trabalham e fazem alguma coisa e acabou. Você Sim. faz parte daquilo que Deus deu para você. Se você foi chamado servo de Deus, no Novo Testamento a gente fala assim de servo de Deus. O Paulo era um servo de Deus. É um outro tom de voz, é uma outra atitude, um chamamento diferente. Não é simplesmente trabalhar e suar tipo Caim, né? Aí no final de contas ele aparece lá e Deus não aceita o trabalho que ele fez, o esforço que ele fez, né? A gente vê que em toda a Bíblia a questão do esforço tem muito. Caim caiu nessa situação, Abraão caiu também nessa condição, e assim por diante, muitos. Já no ensino de Paulo, já não tem mais a questão de simplesmente trabalhar por trabalhar. Então, irmãos, Sim. esse conceito tem que ser tirado de nós, porque não é um título honorífico. Essa é a palavra certa, honorífico, né? De honor. Sim. Honorífico. É. Não. Se você vai no contexto em si, no sentido correto de servo, é alguém que não tem nenhum direito. Só que hoje em dia, o Isso. servo é quem que tem um título, vamos supor, o Vitor, o seu nome é de Villalba, né? E ele é um Sim. empresário, um grande homem, tem muito dinheiro, um homem muito bem conceituado. Se eu tenho o sobrenome Villalba, eu vou me achar o máximo também, entendeu? Sim. Mas aqui não é uma Certo. questão de servo e alguma coisa a mais. Eu já ouvi, irmãos, eu não gosto de criticar os irmãos que não reúnem com a gente, que não têm a mesma visão, mas eu vou colocar um exemplo prático. Aí ele chamado servo, pastor, não sei o que, apóstolo e não sei o que mais. É como se fossem apelidos, né? Sobrenome que Sim. que o irmão está tendo. Irmão, não existe isso na Bíblia. Quando Paulo tem um conceito de si mesmo, ele fala assim que foi chamado como o último. Não foi alguém que se achou alguma coisa. E muito mais Sim. quando ele olhava o passado dele, a atitude que ele tinha com relação ao passado, ele não falava assim de si mesmo. E ele se chamado, acho que em Coríntios ele fala assim que os apóstolos são chamados como um refúgio, né? Como um esterco, é Sim. isso mesmo? Então Isso. imagina, irmão, ele sendo apóstolo chamado por Deus e falando do chamamento dele, quando ele olhava para si mesmo, para não se vangloriar, ele não tomava uma atitude de orgulho, de arrogância.
Ele não era isso, porque, na minha experiência, assim, não sei como os irmãos, quando você tem êxito, você se sente alguma coisa, não é assim, Vitor? Quando alguma coisa É, sai bem, sim, sempre, mas sempre em mim, havia uma palavrinha que diz assim, se você não tivesse feito, não ia acontecer aquilo. Mesmo na é, questão familiar, né? Então, é sim, uma voz do inimigo que vem como um mensageiro, como diz o Paulo, né? Que fala para você alguma coisa, só que se você não falar ao contrário para essa voz que vem, você se acha aquilo. Você toma o lugar do Senhor. Pode ser que o Senhor tenha feito tudo, e tem que ser tudo o Senhor. Mas quando sim, você toma o lugar da glória de Deus, é um problema. É como aquele animal que levou, o exemplo que o Vitor sabe, né? Um animal que levou para Jesus em Jerusalém, entrando lá, né? E todo mundo falava para o Senhor, mas não era assim, de coração, né? Bendito aquele que vem no nome do Senhor. Estava falando para o Senhor. Mas se o burrinho tivesse achado que era para ele, seria a tolice. Mas só que a gente às vezes toma essa atitude, né? Achando que é para nós. Então, irmãos, isso tem que nos guardar muito. Ou seja, é uma questão de trabalhar o coração nosso, certo? Permitir que o Senhor, pela sua palavra, possa expor a condição que nós estamos. Por outro, irmão, só queria finalizar com essa questão. Não sei se os irmãos concordam comigo com o que eu estou compartilhando, né? Então, irmãos, aqui, por exemplo, na Bíblia, quando se fala de ser santo, a gente não pode estar pensando que é um estado de perfeição moral alcançada, né? Se alcançou o estado de perfeição moral, porque não sim, é isso, é muito mais que isso. também, A gente pode entender. Tem moralidade? Claro que tem. Tem coisas corretas? Tem. Tem coisas justas? Tem. Mas é muito sim, mais que isso. É também, muito mais que isso, irmão. É muito mais que a minha paciência e a tua paciência. A minha, irmão, é limitada. Não sei se os irmãos, a minha é limitada. Mas a paciência que vem da vida de Deus é uma outra história. Não tem limite. Então, irmãos, sim, quando a gente fala por exemplo, eu estava pesquisando, a palavra grega significa, seria o agios, não sei se assim se pronuncia, né? O sim, significado seria separado para o uso de Deus. A vida de Paulo foi separada para o uso de Deus. Ele é servo e foi separado para Deus. E ele mesmo, você lembra em Atos, quando se fala de Paulo para aquele irmãozinho que estava lá, falou para ele assim, mas ele é vaso escolhido para isso, para isso, para isso, para anunciar o meu nome, para sofrer também. Então, quer dizer, quando você é servo sim, de Deus, tem tudo isso aí. Você está disposto para fazer isso aí? Está disposto diante de Deus? Então, quando se chama de servo, não é só honra, irmão. Hoje em dia, o povo está muito acostumado à honra. Não pode ser sim, mal falado, ninguém pode responder mal para ele, ninguém pode falar contrariar ele. Então, não é esse o conceito. Então, separado para o uso de Deus é uma outra questão. Mas eu só queria tocar esse assunto porque faz tempo eu já tinha, já tinha estudado essa questão. Irmão, o fato de ser santo, Paulo, por exemplo, escreve para os Coríntios, né? E a condição da igreja em Coríntio era muito deplorável, né? Muito ruim, muito feio, muito carnal. Claro que Paulo falou para eles que eles eram carnais, né? Não é que se poupou para não falar. Falou sim, e eram divisivos, tudo isso aí. Mas assim, quando ele escreve a carta, ele está se referindo a toda a igreja. E ela fala assim para os santos que estão lá dentro. Agora, tem duas palavras aí. O fato de ser santo, vamos dizer, a posição que Deus deu para os filhos que foram justificados, para nós, né? Para os sim, coríntios, né? Agora, o fato de praticar a santidade no viver diário, com os atributos divinos, no viver diário dele, é outra coisa. Disso você tem que se encarregar. Disso você tem que ir diante do Senhor. Disso você tem que ir na palavra. Por exemplo, o que é que santifica eu e você? A palavra. Mas quem é a palavra? A gente sabe que é o próprio Cristo, né? O próprio Deus. Mas se você não for diante de Deus para ser santificado pela palavra, é como que ela vai lavar você. Não é um lavar físico, não é como um sabonete lava, né? Mas é um lavar que vem da palavra. Então, Paulo, por exemplo, escreve a igreja dessa forma. Uma coisa é a posição, ser santo. Ela seria como um título que você recebe diante de Deus, não diante dos homens. Porque quando os homens olham para mim, os meus defeitos, esse aqui não é santo, né? Esse não é santo. Mas diante de Deus já é santo você. Agora, ou esse poderia ser
vamos dizer assim, é um aspecto jurídico, judicial. Deus já te santificou. Você é Isso, santo, mas o ser processo santo. é uma outra coisa. Por isso, essas duas palavras eu gostei muito quando eu comecei a estudar. A questão de ser santo, para Deus, você já é santo. Mas no teu viver, na tua prática, às vezes você quer ainda, tipo, ser Jacó, ser espertinho, enganar os outros, ser o valentão, essas coisas, né? Na, na estrada, né? Você vê que, por exemplo, nas cidades grandes, tem muita loucura. E aí você, às vezes, de vez em quando, você sai na sua carne, né? Nesse momento você não está praticando a santidade, não está sendo santo na tua expressão. Mas, irmãos, a palavra, tudo que termina em são normalmente é um processo. Por um lado, nós já somos santos posicionalmente, mas nós estamos ainda num processo, não vou usar essa palavra para os irmãos poderem entender, num processo do trabalhar de Deus em nós, para que a sua natureza, como diz, acho que por segunda de Pedro, né? Fala assim que nós somos participantes na natureza divina, mas muitas das vezes a gente não tem essa expressão da vida divina dentro de nós. Por quê? Porque estamos ainda no processo de ser transformados à imagem de Cristo. Não estamos 100% ainda, né? Você concorda, Vitor, com isso aí? Agora, por quê? Porque ainda você ainda não se colocou na sua posição correta. Por um lado, você já foi santificado em Cristo, mas você precisa se colocar você dentro de Cristo todos os dias, para que você possa desfrutar da Sim. santificação. Senão, não tem Tem como. um, Uma é a natureza de é, Deus. A outra é tem um você versículo, se colocar dentro da natureza de Deus, tem que um seria versículo em Cristo. aqui, o Pode René, dizer. tem um versículo aqui. Uhum. Segundo é santo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Segundo é santo, aquele Uhum. que vos chamou, tornai-vos também vos santos em todo o vosso procedimento. Procedimento, prática, né? É isso. É. Pode continuar, irmão. Aí, por exemplo, assim, então, no processo, a gente precisa expressar a imagem de Cristo. Nós, às vezes, não conseguimos, porque, de fato, ainda vivemos na carne, mas não por isso que a gente não é santo. É que, e tudo isso, eu acredito muito nessa questão, tudo isso para mostrar que nós, em nós mesmos, toda vez que saímos de Cristo. Porque, Vitor, uma coisa é você ser colocado em Cristo. Deus te colocou em Cristo. Outra coisa é que você tenha consciência que você tem que estar em Cristo. É uma verdade que Deus te colocou em Cristo. Mas a realidade vem quando você se colocar em Cristo. Não é assim? Não seria na Sim, prática isso aí? Quando você se exatamente. coloca em Cristo, você não é simplesmente santo posicionalmente, mas no teu viver prático, na sua atitude, no seu viver, você se torna uma pessoa sendo santificado ou no processo da santificação. Santificação, tudo que termina em são, quer dizer que é um processo, não terminou ainda. Então, esse só queria falar, tem mais coisas para falar, mas acho que ficou Tá bom. claro, né? Eu queria trazer também um comentário aqui em Hebreus 10, 14, né? É um versículo bem claro aqui. Hebreus, capítulo 10. Isso aqui é importante o que o René falou, porque ele mostrou um aspecto que a santificação já aconteceu, né? Posicionalmente, mas ele diz no compartilhado do irmão que é um processo que está sendo executado. E esse aqui que eu gostaria esclarecer, né? Esse versículo aqui, Hebreus 10, 14, os irmãos acharam? Alô? Pode passar, irmão. 10, 14, né? Isso. Aí, deixa eu ler aqui. 10, 14. Espera que eu perdi agora. Porque com uma única oferta, olha essa expressão, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então, é um processo, viu? Isso aqui é muito importante em 1 de Coríntios que nós mencionamos, né?
Mas quando ele se apresenta em capítulo 1, versículo 2, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. E usa a expressão, aos santificados, aonde? Em Cristo. Em Cristo Jesus. E diz assim, chamados para serem santos. Sim. Então, existe esse processo de santificação. E a gente entende claramente que não já estamos perfeitos em Cristo. Então, como que alguém perfeito pode se santificar? Então, a santificação posicional que nós temos em Cristo ocorre na medida que Ele vive em nós. Então, seja santo em todo o vosso procedimento, é dizer, em todo o nosso viver temos que andar em Cristo, expressar a Cristo. Ele é o santo em nós. E muito bom, irmão, trazer esse comentário, porque Deus nunca vai aperfeiçoar nós. Não vamos ser aperfeiçoados nós. Na carne, nós fomos destruídos em Cristo. O homem que nasceu de Adão, ele nunca vai melhorar. Então, você pode olhar para você mesmo, irmão. Olha para você com sinceridade e julgue você. A maioria dos que estamos aqui conectados, temos mais de 20, 25, 30 anos de crente. Você sente ser melhor? Você melhorou, irmão? Você sente assim? Que você é uma melhor pessoa? Você pode confiar em você mesmo? E a resposta sincera é não. O que nós temos sempre no nosso viver é momentos altos e baixos. Tem momentos que nós estamos consagrados a Deus, lendo a Bíblia, jejuando, saindo para evangelizar, fazendo muita coisa. Mas temos um momento na nossa vida que não quero ninguém me ligue. Não quero falar com ninguém. Ele não pode contar para ninguém também. Não é mesmo? Então, vamos ser sinceros, irmãos. Não está ocorrendo nada em nós. Não estamos melhorando. Se você tem um sentimento que você está melhorando, você está enganado. Você não está melhorando. Agora, como que é a santificação? A santificação é por causa da luz do evangelho, da glória de Deus. Leia comigo lá, Colossenses, irmãos. Isso aqui é importante. Colossenses capítulo 2. Esse aqui nós limos, vamos ler de novo. Diz assim, versículo 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Aqui, irmãos, a riqueza da forte convicção do entendimento para poder compreender plenamente o mistério de Cristo. Mistério de Deus que é Cristo. Agora, olha o 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui a expressão em quem todos não é em nós. Os tesouros da sabedoria, irmão, e do conhecimento estão ocultos aonde, irmãos? Em Cristo. Por isso que a exortação de Paulo e a oração, e até ele fica de joelho, é para que não sejamos cheios do pleno conhecimento de Cristo. Porque os tesouros dele estão ocultos nele. Quando ele é revelado em nós, irmão, nosso viver muda. Mas não porque fomos transformados. É porque fomos cativados. É porque fomos convictos em nosso interior. Essa riqueza do conhecimento de Cristo invade todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, nosso corpo, todo o nosso ser é invadido do conhecimento de Cristo, irmão. Ali ocorre o que realmente é manifestar a santificação. O que aquele Cristo que vive em nós é manifestado. Mas, irmão, sai de Cristo, vamos ver se não aparece tudo que nós somos na carne. Todas as concupiscências, todos os desejos. Então, a exortação é a nós perseverarmos no quê? Em seguirmos ao Senhor, né? Então, graças ao Senhor por esse comentário que o irmão René fez, mas eu gostaria que os irmãos também falassem, além do irmão René. Podemos falar do Nazireu? Pode, irmão. Nazireu no Velho Testamento, né, para que as pessoas pudessem conhecer quem era santo.
ele precisava ter barba comprida, cabelo comprido, né? Ele não podia tomar vinho, né? Sim, Era a diferença do homem santo separado para Deus naquele tempo, né? Mas isso. hoje é diferente, né? Hoje Sim. nós precisamos estar em Cristo, viver em Cristo, para Amém. sermos santos, né? Em Cristo, né? Em Amém. Cristo. Hoje nós Isso. não precisamos deixar o cabelo crescer, a barba crescer, né? Não tomar vinho, né? Nós não precisamos mais passar por esse processo para sermos santos, né? Hoje Amém. nós somos santos porque estamos em Cristo e Cristo está em nós e nós vivemos esse Cristo todos os dias, né? Aleluia. Vivemos esse Gálatas 5, 22, 23, né? Todos os dias, Sim. né? Nós não podemos viver Gálatas 5, 22, 23 somente no culto, né? Sou Isso. manso no culto, sou bom, né? Temos que viver Gálatas 5, 22, 23 todos os dias na nossa vida, na nossa família. Como disse antes, alguém disse antes, tem horas que eu não quero escutar nada, não quero escutar ninguém, não quero falar com ninguém, mas nós temos que deixar Cristo ser manifestado nas nossas vidas e viver Aleluia. uma vida santa em Cristo Jesus. Esse é meu Amém. entendimento também. Deus seja Amém. louvado. Aleluia. Aleluia, irmão. Não. Glória a Deus. Posso completar uma expressão, Vitor? Só um pouquinho depois que você fala. Opa, sim, irmão, vai. Ela fala assim, é interessante que os utensílios usados lá no templo, eles Sim, tinham um caráter moral, não porque eles eram moral em si mesmo. O utensílio não tem vida em si mesmo, mas sim, eles, por causa de serem separados para o uso do templo ou uso do tabernáculo, eles eram um santo. Então é uma mudança de posição sim, legal, né? E quando eram usados para coisas santas, para coisas de Deus, né? Ainda mais sim, essa figura do Antigo Testamento no templo, quer dizer, no tabernáculo, mesmo no templo, tinha uma figura que estava se referindo a Cristo, né? Então, ser santo é quem você é em Cristo. amém, Agora, a santificação é como você vive isso em Cristo. amém. Essas duas coisas eu acho que é muito importante, né? Sim, irmão. Porque senão a gente deturpa muito essa questão, né? Quando você foi santo, é quando você creu no seu dia da conversão. Você foi Sim, santo, né? Agora, isso, né, aí é um fato em Cristo, né? Agora, a santificação é um processo, tudo que termina em é um processo, é uma questão contínua. Então, envolve, por exemplo, a questão da nossa mente ser renovada, são mudanças de hábito, o teu viver muda totalmente, né? Agora, quando sim, fala ados, termina santificados, normalmente é um fato consumado. A gente não está ainda nisso. Em Cristo já somos santificados, mas não chegamos sim, ainda lá no final. Quando ele voltar, a gente vai ser totalmente santos, ou santificados, ou redimidos, vamos dizer assim, né? Redenção no nosso corpo, por exemplo, né? Ou fala de glorificados. Estamos no processo da glorificação, mas não fomos totalmente ainda, né? Mas quando o Senhor voltar, vamos ser totalmente glorificados, né? Agora sim. estamos desfrutando dessa verdade absoluta, que é realidade também. Também, só isso aí. Aleluia. Irmão, aleluia, que palavra, hein? Que Nada foi palavra, hein? feito em nós. A carne não muda. A carne tem que Amém, ser exterminada, tudo está feito em Cristo. A amém. santificação está em Cristo. A nossa vida em Cristo, permanecendo nele, automaticamente o Senhor vai trabalhando no nosso interior e deixando o Sim, Espírito trabalhar. E essa amém, santificação é um processo contínuo, né? Eu gostei dessa palavra, amém. formação contínuo. Mas tem um versículo de Hebreus, capítulo 12, que também fala a respeito dessa disciplina, né? Eu acho Sim, muito interessante ler esse versículo, capítulo 12, olha lá. É para disciplina, o 12:7. Eu vou ler 4 versículos, irmãos. É para a de que livro, disciplina que irmão? perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muita maior submissão ao Pai Celestial e então Amém. viveremos? Pois Aleluia. ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos Amém. participantes da sua santidade. É esse versículo, irmão. Aleluia. Que Toda coisa, hein? disciplina, irmãos, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas Sim, de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. sim. Então, por isso, irmãos, restabeleceis as mãos decaídas, joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que Amém. não extravie o que é manco, antes seja curado. Então, eu vejo que essa palavra de sermos participantes da sua santidade é um processo contínuo, né, irmãos? É um Amém. processo de trabalhar, né? E o irmão colocou de uma maneira correta, que muitas vezes as pessoas começam a ver a santificação da carne e começam religiosamente a cumprir ritos dentro de Sim, qualquer doutrina, de qualquer grupo, desde o seu vestimento, desde a sua maneira de ser, de falar, de entoação, de refrão, de palavra. E esses sim, ritos é uma maneira de, muitas vezes, você querer dizer que você está santificado, que você está diferenciado da pessoa, né? E a palavra sim, não se diz nada disso, né, irmão? Todos somos servos em Cristo Jesus, cada um dentro da sua colocação que Deus colocou, para que a obra de Deus em Cristo na nossa vida seja expressado a vida que é santificada, que é o próprio Cristo, né? amém. Então, é por isso que nós precisamos dessa disciplina, irmão. A disciplina é para a gente andar no Sim, Espírito, para a gente amém, poder perseverar, para a gente escolher de tomar a cruz e negar amém, a nós mesmos e seguir o Senhor, porque está tudo pronto amém. nele, né? Então, eu acho que Glória a Deus. foi muito maravilhoso toda a abordagem hoje, para que a Sim, gente, como somos servos, nós somos servos que eram servos inúteis e hoje fomos isso. chamados para ser servos do Senhor, né? E não somos Amém. chamados como os apóstolos, grandes mestres, oradores, somos servos que o Senhor, estamos pedindo para o Senhor corrigir-nos, Amém. disciplinarmos, para que a gente possa realmente expressar Cristo sendo apenas vaso de barro, né? Então, Amém. aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Então, seguir a Deus. paz, só para concluir, seguir a paz Sim, com todos. Olha, sim. seguir a paz com todos. Só com o nosso grupo? É. Não, irmãos. A paz com todos, Então, amém. sem a qual ninguém, e a E a santificação, santificação. sem a qual Sim. ninguém verá ao Senhor, né? Amém. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É possível Possível. separar da graça de Deus? É Sim, é possível. possível. Se andarmos só na carne, vivermos por nós mesmos, você já sabe que a carne não foi aperfeiçoada. Então a carne Não. vai manifestando tudo aquilo que é o pecado original que existe dentro de Sim, nós. verdade. Mas que nem haja alguma raiz de amargura, ficando com raiva, brotando vos Sim, perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados, né? Nem verdade. haja, aí fala assim, e também, né, não haja nem algum impuro ou profano como foi Esaú, do qual por repasso vendeu seu direito de primogenitura. Que a gente não Sim. venda jamais esse direito de estar em Cristo, né, Amém. irmão? Aleluia, Amém. irmãos. Glória a Muito bom. Deus. Quanta Amém, amém. riqueza. Quanta riqueza. Deus seja louvado. Amém, Vitor. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, né? Ó, Até um grande amanhã, irmão. abraço. Grande Um grande abraço. abraço para os irmãos. É uma alegria, Amém. a gente ser Amém. participante dessa graça de estarmos inseridos no corpo de Cristo, porque todos nós temos o Espírito, e Amém. aí nós sentimos que nós somos aperfeiçoados e somos lavados nos pés de um dos outros. Sim. Estamos acrescentados com a palavra, né? Que o Senhor esteja guardando a vida de todos, para que a gente Amém. possa começar uma semana andando no Espírito, Amém. perseverando na fé. Amém. Tá bom, meus irmãos? Tá Amém. bom, amado irmão. Amém. Amém. Um grande Amém. abraço, Forte abraço. irmão. Amém, Forte amém, abraço, irmão. Tchau, Sanderson, tchau. Obrigado, Ângela, amém.
Renê, Carlos e todos queridos no Amém. Paraguai. Obrigado. Ponta Amém. Porã, Pedro Juan, Ronaldo, os irmãos lá. Tá bom? Tá bom, abraço. Amém. Argentina, das irmãs Argentina. Tá bom? E um abraço ao nosso irmão, como se diz, ao nosso presidente Milei. Abraço, irmão. Tá bom.